Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo semanal da novela Quando Me Apaixono, de 30 de dezembro a 3 de janeiro de 2025. Desejo um feliz ano novo para todos vocês, que o ano que vem seja um ano muito melhor do que esse ano para todos nós. Fiquem agora com o resumo de Quando Me Apaixono, mas antes, deixem seu like, se inscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificações. Jerônimo diz a Marina que não tem certeza de nada. Ela pede que ele enfrente a situação para sair das dúvidas. Jerônimo elogia Marina como mulher. Ela diz que quer vê-lo bem, seguro e convencido das decisões, porque se ele ficar com ela, quer que ele fique sem nenhuma dúvida. César se encontra com Adriana. Ele suspeita que ela sente algo por ele. Adriana diz que é verdade, e Matias disse que enquanto não resolver tudo com ele, não terá nada mais com Matias. Adriana diz que se sente estranha e também está apaixonada pelo Matias. César diz que não acredita, porque se fosse isso, seu beijo não teria provocado nada nela. César diz que adora ela. O bonitão pega ela de jeito e dá um beijo lindo na mocinha. Adriana resiste e diz que não pode ficar com ele e nem Matias, até saber quem de verdade ama. Adriana vai embora. Julieta chega à empresa. Matias a recebe de braços abertos. Julieta pergunta por Adriana. Matias diz que ela está melhor e já tiraram o gesso dela. Julieta dá para Matias uns ursinhos pequenos para Adriana. Julieta elogia Matias. Ele agradece pelo detalhe. Eles se despedem e por pouco não se beijam na boca. Constança e Honório comemoram seu amor e sua volta. Ele promete que não desperdiçará essa nova oportunidade para dar prazer a ela e fazê-la feliz. Eles se beijam novamente. Ele propõe deles terem uma segunda lua de mel. Adriana chega em casa e vê que Renata já voltou e está dormindo. Adriana cobre Renata. Roberta vai beber num bar e conversa com o barman, dizendo que todo esse tempo esteve vivendo uma grande mentira. Roberta não atende às ligações da mãe e diz que a odeia. Josefina se martiriza. Ela chama Eulália e pergunta sobre Roberta. Eulália diz que não sabe de nada. Josefina fica com medo de Roberta abrir a boca. Adriana diz a Matias que Renata já voltou e está dormindo. Matias diz que vai ir dormir. Ela pergunta se ele irá assim, sem lhe dar nada. Ele entrega para ela os ursinhos que Julieta levou para ela na empresa. No dia seguinte, Constança vê uma carta de Renata, dizendo bom dia, e falando que chegou à noite e não viu ela e Matias, mas tinha coisas importantes para fazer no dia. Renata reencontra o pai e o enche de carinho. Gonçalo diz à filha que vai se casar com Regina. Ele diz que é feliz ao lado de Regina e quer compartilhar sua vida ao lado dela. Renata diz que se ele está feliz, apoia a felicidade dele no que ele quiser. Roberta vai tomar café da manhã. Josefina pergunta onde ela esteve ontem. Roberta diz que está tomando café e tem dor de cabeça e não quer saber nada dela. Josefina diz a Roberta que de agora em diante ela terá que resolver a vida em todos os sentidos, porque se não ficar do seu lado, ficará na rua, na miséria, sem dinheiro, sem nada. Adriana diz a Constança que sente uma grande alegria por ela e seu pai terem se reconciliado. Constança diz que Honório e ela iniciaram uma nova etapa em suas vidas. Matias se despede de Constança, mas dá um vácuo em Adriana. Constança diz a Adriana que Honório voltará a viver ali hoje. Honório vai ao banco e diz a Luciana que não usarão o segundo empréstimo que fizeram e agradece a ela pessoalmente pela ajuda e confiança. Luciana recebe uma ligação. Honório verifica o computador de Luciana e vê o nome de Jerônimo Linhares. Ele estranha. Honório pergunta a Luciana se Jerônimo tem conta ali. Luciana diz que sim. Gonçalo liga para Roberta e pede que ela venha à sua sala, pois precisa falar com ela logo. Ezequiel se sente mal depois de ter ficado com Roberta e se sente mal por ter traído Alzira. Inês diz a Isidro que Andrezinho foi ao colégio e sente grande alegria por ele ter melhorado tanto. Isidro pergunta a Inês a resposta dela para ir para Guadalajara, devido à grande proposta de emprego que ele recebeu. Inês diz a Isidro que ele só está pensando nele.
Isidro diz que está pensando numa vida melhor para todos eles. Ele se estressa por não ter o apoio da esposa. Severino sente alegria pela volta de Matilde. Matilde e Carlos pedem ao padre para casá-los. Matilde tem certeza que será muito feliz ao lado do Carlos. Lázaro diz a Carina que ela é tão linda. Ele fala sobre seu amor por ela. Carina pede que ele não lhe diga essas coisas, pois está de luto. Ele diz que quando puder, levará ela a um lugar que sempre sonhou de estar com ela. Ele dá um beijo na testa dela. Matias e Renata se cumprimentam felizes. Adriana logo chega ali e cumprimenta Renata. Renata diz que tem uma notícia e talvez essa informação permita que eles vivam livremente seu amor. Eles ficam confusos. Roberta está de saída. Ela diz a Josefina que seu pai ligou e acredita que seja para resolver sua situação econômica. Josefina diz que se ela pensa que o pai dará dinheiro a ela, está muito errada. Josefina pede que ela não fale do seu segredo, nem mude de lado. Constança recebe uma ligação de uma pessoa, combinando de se ver com ela. César chega ao centro. Ele cumprimenta Constança. Ele diz que virá ali quando ela não estiver para não incomodá-la e nem o marido dela. Ela diz que ele não lhe incomoda. César diz que já sabe que ela e Honório se reconciliaram e não quer ser um obstáculo para a felicidade dela. César sente um mal-estar. Constança aconselha ele a ir ao médico. Constança elogia César e deseja que ele encontre uma nova moça da idade dele, para ele sair e formar uma família. Ele pede que ela não se preocupe com ele, pois não é um menino, coisa que ela sempre pensou que ele era. O clima fica tenso. Roberta chega à empresa. Ela vai até a sala de reuniões, ver o pai, e encontra Renata, Jerônimo e Matias ali. Gonçalo diz a Roberta que chamou ela porque precisa saber a verdade. Ele pergunta por que ela quis enganá-los e por que fez todos acreditarem que o filho dela era de Jerônimo. Roberta diz que essa é a verdade. Jerônimo diz que não, pois o filho que ela estava esperando era de Rafael. Roberta diz que isso é uma loucura e acusa Jerônimo de estar jogando a culpa em Rafael, de sua responsabilidade. Jerônimo diz que ali está o documento, onde mostra a classe de mulher que ela é. Renata diz que aquele é o prontuário médico dela, que mostra que ela não perdeu o bebê quando caiu das escadas. Irritada com Marina, Roberta fica ainda mais brava. Jerônimo ofende a mulher sem moral. Gonçalo diz que está desiludido e decepcionado com ela. Matias diz a Roberta que ela se casou com ele quando já tinha perdido o bebê e fez isso para prendê-lo. Ele chama Roberta de demônio. Ezequiel diz a Lázaro que graças ao produto que eles fizeram, conseguiu acabar com a praga das plantações. Ezequiel diz a Lázaro que talvez seu trabalho não dure muito na cruz do amor. Lázaro se preocupa. Ezequiel revela que se meteu com Roberta. Carina aconselha Alzira a ficar bonita para Ezequiel esta noite, já que ele está cedendo aos poucos. Gonçalo diz a Roberta que não pode acreditar que ela tenha a mente tão perversa por se meter na cama com Matias, só para fazê-lo pensar que lhe daria um neto. Renata diz ao pai que acreditam que Josefina sabia de tudo. Roberta diz que vai dizer a verdade. Ela diz que sua mãe é a única culpada, porque ela lhe obrigou a fazer tudo o que tem feito. Ela diz que quando descobriu que estava grávida de Rafael, pensou que ele tinha lhe abandonado e por isso Josefina lhe deu a ideia de ficar com Matias. Roberta jura que é a verdade. Ela diz que estava entre a cruz e a espada, porque senão perderia tudo. Desmascarada, Roberta chora. Renata recrimina ela por não ter dito a verdade. Gonçalo se pergunta com quem esteve casado todos esses anos e que classe de mulher é a Josefina. Lázaro entende o que Ezequiel diz. Ezequiel diz que depois disso entende o que Alzira fez, mas não se sente menos pior. Lázaro pergunta se Renata sabe o que há entre Augusto e Roberta. Ezequiel diz que não. Josefina verifica os documentos. Ela lê que o seguro e a fortuna de Gonçalo valem muito se ele tiver uma morte acidental. Josefina quer aproveitar essa situação. Ela se lembra de quando matou Roberto e Rafael. Ela diz que Gonçalo ainda pode evitar a própria morte, mas tudo depende dele. Gonçalo diz a Roberta que nunca imaginou que ela trairia ele dessa forma.
Ele fica extremamente decepcionado e não acredita em nada do que ela diz. Gonçalo diz que o convênio pré-nupcial ficará anulado. Gonçalo culpa Roberta e Josefina pela alteração do contrato. Roberta diz que quem alterou isso foi Soto. Ela diz que Josefina manipulou tudo. Renata diz que Josefina não enganou Rafael e nem se casou com o Matias, e muito menos se jogou das escadas para fingir um aborto, e isso foi culpa dela. Jerônimo diz a Roberta que a morte do seu irmão o afetou muito e não entende o que ele viu nela para se apaixonar. Jerônimo diz que todos foram vítimas das mentiras de Josefina e Roberta. Jerônimo lamenta com Matias ter traído a amizade deles. Jerônimo também diz que se apaixonou por Renata como um louco, mas sua alma estava envenenada de tantas mentiras. Ele jura que não terá vida suficiente para pedir perdão a ela por todo o mal que a fez. Ele jura. Jerônimo esclarece tudo e diz que dará mais provas depois. Jerônimo vai embora. Todos olham para Roberta. Jerônimo está saindo. Ele encontra Honório e diz que veio resolver alguns problemas com a família Monterrúbio. Ezequiel pede aos funcionários para formigarem mais daquele produto pelas plantações por 3 dias. E se o produto acabar, pode ir à Fazenda Bonita buscar mais. Orgulhoso, Augusto diz que não precisam pedir nada ao povo da Bonita. Augusto descobre que Jerônimo foi para a capital e se preocupa, já que Renata está lá. Gonçalo diz a Roberta que a infâmia que ela fez não tem perdão de Deus. Roberta diz que o que essa doutora fez também não e vai processá-la por falta de ética. Matias diz que ela não vai prejudicar uma pessoa que revelou para eles a verdadeira face dela. Matias sai dali. Renata diz a Roberta que não entende como ela dorme tranquila, mas um dia ela e Josefina vão pagar por todo o mal que a fez. Gonçalo manda Roberta ir embora. Ela pede que ele não a abandone. Ele diz que a amou como uma verdadeira filha, mas se arrependeu e não quer vê-la mais. Ele diz que o que ela fez ao seu filho Matias e à sua filha Renata não tem nome. Roberta diz que claro, já que Renata é a preferida dele. Gonçalo não nega que é. Ele diz que Renata ganhou esse lugar pelo amor que ela tem. Roberta é desprezada por todos e agora só tem a sua mãe. Renata vai atrás de Jerônimo e agradece a ele por ter estado com ela nesses momentos, com todos. Renata diz que eles têm muitas coisas para conversarem. Jerônimo diz que sim, mas precisa chegar no começo de tudo para depois esclarecerem o resto das coisas. Renata diz a Jerônimo que quando tudo se resolver, será muito tarde para eles. Jerônimo pergunta se já não é. Ele fala de Augusto e diz que ela se comprometeu com ele. Renata diz que foram as circunstâncias. Ela pede perdão e diz que ele tem razão e já é tarde para eles, pois o amor dele se desgastou. Renata pega na mão do amado e diz que espera que ele seja feliz e siga bem. Ela diz: de todo o coração, eu espero que você encontre na Marina o que não encontrou em mim. Jerônimo diz que sabe que não é uma opção para ela, mas o Duran também não é. Ele pede que ela procure a felicidade com outra pessoa e jura que Augusto não é o que ela pensa que é. Jerônimo beija a mão de Renata e vai embora. Ele entra em sua caminhonete e segue em frente. Renata sofre. César cumprimenta Selena e decide conversar com a moça. Surpresa, Selena diz a César que pensou que ele não queria mais saber dela. Ela reconhece que causou mal a muita gente, tanto a ele quanto Constança. César revela que Constança e Honório voltaram. Selena fica com pena. César diz que viu ela mal e pensou que ela queria falar com alguém. Selena agradece por ele dizer sobre Constança e Honório e por não guardar rancor pelo mal que ela o fez. Gonçalo e Matias enfrentam Soto e o colocam contra a parede, ao saberem que ele alterou o contrato pré-nupcial. Matias questiona como ele pôde traí-los dessa maneira. Soto diz que eles têm razão e se sente mal. Ele diz que Josefina também mentiu para ele. Ele decide ser honesto e confessa para Gonçalo que Josefina fez ele acreditar que estava interessada nele e o seduziu para fazer tudo o que ela pedisse. Renata diz a Adriana que tudo se esclareceu e só
falta acharem o assassino de Rafa. Ela diz que terminou tudo com Jerônimo. Renata diz que entrou em mentira e tantos rolos. Adriana diz a Renata que pelo menos ela tentou. Renata diz que sua relação com Jerônimo começou mal e, obviamente, acabaria mal. Renata se sente mal. Ela diz que Jerônimo lhe disse que Augusto não é o que ela pensa que é. Soto confessa para Gonçalo tudo o que fez contra ele. Gonçalo decide demitir Soto. Soto está arrependido e entende sua demissão. Gonçalo pede que ele deixe o escritório. Ele se retira. Matias diz ao pai que imagina como ele deve se sentir. Gonçalo diz que é espantoso saber que a mulher com quem esteve casado mais de 20 anos é uma completa desconhecida. Honório chega ali e pergunta o que aconteceu. Gonçalo pede que Matias conte tudo para Honório. Roberta diz que odeia todos. Josefina chega ali. Roberta diz à mãe que odeia todos, especialmente ela, pelas estúpidas ideias e planos. Roberta diz que tudo foi descoberto e todos sabem a verdade, que o filho que ela esperava era de Rafael. Roberta diz que a ginecologista traiu elas. Josefina fica chocada e percebe que está entre a cruz e a espada. Gonçalo conta para Regina sobre tudo o que aconteceu. Regina diz que quando descobriu a infidelidade de Roberto, sentiu a mesma coisa, uma profunda traição. Ele diz que tudo que viveu ao lado de Fina foi um engano, uma traição, e não pode fazer nada contra ela, mas que se a visse, faria ela pagar por tudo. Regina diz que a vida se encarregará de pôr todos em seu lugar. Gonçalo diz a Regina que nesse momento entende perfeitamente. Ele diz que não deixa de se perguntar com quem esteve casado todo esse tempo. Roberta diz à mãe que Renata, Matias, Gonçalo e Jerônimo lhe humilharam e lhe atacaram. Josefina diz que é a única que está ao lado dela. Roberta diz à mãe que a única que Gonçalo apoiou toda a vida foi Renata e sente alegria por Renata não ser filha dela, mas odeia levar o mesmo sangue de Renata e serem filhas do mesmo pai. Josefina diz a Roberta que ela foi burra em dizer que ela também estava intrometida nisso. Josi diz que ainda tem uma carta por debaixo da manga e basta ela decidir. Josefina diz a Roberta que podem tirar muito dinheiro de Regina, a mãe biológica de Renata. Josefina diz a Roberta que Regina Soberão era a esposa do pai dela e é a verdadeira mãe de Renata. Regina chama Gonçalo e pede que ele não se culpe, pois Josefina teve a habilidade para esconder coisas dele. Regina diz que se Josi não tivesse aparecido na sua casa, jamais saberia que Roberto tinha sido infiel. Gonçalo diz que, como dizem, não há mal que para bem não venha. Adriana diz a Renata que complicou sua relação com Matias e César. Renata diz que o amor é assim, e sempre querem se apaixonar, e esperam encontrar o amor de suas vidas. Adriana ri, pela vida estar cheia de contradições. Renata diz que a vida é assim, pois são seres humanos e devem aprender a viver com o bem, o mal, o positivo, o negativo. Adriana não se entende. Renata diz que é assim, e tem gente que não é da família, que se tornam mais importantes do que do próprio sangue. Adriana diz que os amigos são a família que escolhem. Adriana diz a Renata que ela é sua irmã. Renata diz que a ama muito e está agradecida por tudo. Elas se abraçam emocionadas. Jerônimo chega ao seu apartamento depois de ter fechado todo o ciclo, de ter esclarecido todas as coisas. Jerônimo pensa em Renata e em todos os momentos que viveram juntos, com grande alegria. Jerônimo chora. Roberta diz à mãe que agora entende o motivo dela odiar tanto a Regina. Josefina diz que Regina é culpada por Roberto tê-las abandonado, e agora ela está tirando Gonçalo delas. Josefina diz que podem fazer Regina pagar pelo mal que fizeram a elas no passado e no presente. Josefina diz a Roberta que ela, se passando pela filha de Regina, terão seu futuro garantido. Roberta diz que ok, então vai ajudá-la e vai se passar pela filha biológica de Regina Soberão. Josefina se alegra. Josefina pede que ela não se aflija. Josefina diz que tudo sairá bem. Matias diz ao tio que desde criança nunca gostou de Fina e sua intuição não o enganou. Honório diz que ele e Constança também nunca concordaram com o casamento de Josefina e Gonçalo. Matias diz que quer desfazer qualquer vínculo entre Roberta e Josefina.
e vai ser livre daquela pilantra. Josefina diz a Roberta que o que move o mundo é o dinheiro, que dá um status na vida, uma sociedade. Josefina diz a Roberta que ela receberá todo o dinheiro do fideicomisso deixado pelo pai. E estando ao lado de Regina, ela poderá aproveitar dos benefícios da fortuna Monterrubio também. Josefina diz que acredita que Regina e Gonçalo irão se casar em breve, mas faria o impossível para evitar. Mas no momento devem concordar. Roberta diz que Gonçalo não a ama e agora a detesta. Josefina diz que Gonçalo voltará a amá-la e vai adorá-la por ela ser filha da amada dele, Regina. Josefina diz que tirará tudo de Regina. Roberta diz que os papéis se inverteram. José diz que não será por muito tempo. Josefina diz que fará o que for necessário, mas Regina e Gonçalo jamais vão viver seu estúpido amor. Regina diz a Gonçalo que vai vender e hipotecar sua casa e fará tudo para recuperar sua filha. Regina diz que vai se arriscar, pois é a última carta que tem, a última esperança. Ela diz que sua filha é o bem mais precioso que tem. Gonçalo diz que não pode ajudá-la porque tem sérios problemas na empresa. Regina se emociona, mas pede que Gonçalo não se preocupe, pois não se importa de ficar sem nada, contanto de recuperar sua filha. Regina diz que sabe que ele faria o mesmo se estivesse em seu lugar. Ela pede que ele deixe ela fazer o possível para ter sua filha ao seu lado. Gonçalo pede que ela o avise sobre tudo o que acontecer. Renata diz a Adriana que vai procurar um apartamento e vai construir uma nova vida. Adriana pede para elas morarem juntas, porque seu pai voltará para a casa de Constança e o apartamento está livre para elas. Renata aceita e diz que ajudará no aluguel e nos demais gastos da casa. Jerônimo recebe uma ligação de Carlos. Ele diz que está bem e tudo foi esclarecido. E tudo acabou com Renata e a família Monterrubio. Jerônimo diz que amanhã volta para a fazenda para começar uma nova vida, sem Renata. Jerônimo chora novamente. Matilde diz a Marina que veio fazer uns exames antes de se casar com Carlos. Marina diz que são exames apenas para saber se ela e Carlos estão bem de saúde, porque depois poderão se casar. Matilde percebe o quanto Marina ama Jerônimo. Sofrida de sempre, Carina chega até Lázaro e o vê triste. Lázaro diz a Carina que acha que esperou tanto tempo que se cansou de não acontecer o que ele quer. Ela pergunta o que ele espera. Lázaro diz que ela. Lázaro diz a Carina que sente que estão deixando ir embora um tempo maravilhoso que poderiam compartilhar juntos. Carina concorda com ele e diz que não podem perder mais tempo e vai se comprometer com ele, mas não trairá Álvaro, porque enquanto ele esteve vivo, o respeitou. Carina diz que ele já pode pedi-la para se casar com ele. Lázaro fica sem palavras. Ele se ajoelha e pede Carina em casamento. Os dois comemoram e logo se beijam. Enquanto isso, Álvaro segue em coma e começa a acordar. A enfermeira diz que Álvaro acordou e não deixou de chamar pelo Jerônimo Linhares. Manuela recebe uma ligação na Fazenda Grande e diz que Jerônimo não está. O médico da cadeia de Ensenada pede que Manuela peça ao Jerônimo para se comunicar com ele. Carlos estranha a situação. Ezequiel pede que Alzira o ajude com mais produto para a praga. Alzira diz que não podem dar a receita, mas podem preparar mais do produto para ele jogar nas terras da Cruz do Amor. Alzira pergunta a Ezequiel o que ele tem, porque agora já se falam. Ele diz que quer levar a festa em paz, porque ela é mãe dos seus filhos. Matias procura por Roberta na Casa Grande. Ela se surpreende. Matias oferece para Roberta dinheiro em troca de sua liberdade. Roberta pede 100 milhões. Ele diz que está falando sério e não tem essa grana. Roberta diz que é isso que vale a liberdade dele. Matias diz que quis fazer por bem. E agora ninguém protegerá ela. Por isso vai processá-la formalmente. Roberta se preocupa. Gonçalo volta para a sala de reunião e se junta com Honório, Renata e Adriana. Honório avisa a todos que quando esteve no Banco Humanitário, soube que Jerônimo Linhares é assessor do banco e ele não só estava sabendo de tudo, como também teve a ver com a mudança de atitude do banco com eles. Renata fica surpresa. Ela se lembra de quando disse a Jerônimo que as empresas de sua família estavam passando por problemas e Jerônimo lhe ofereceu apoio. Gonçalo diz que se Jerônimo os apoiou, agora entende por que o Banco Humanitário mudou de atitude tão rápido.
Jerônimo se encontra com Constança. Constança está disposta a ajudar Jerônimo. Jerônimo diz a Constança que precisa do apoio dela em relação a Josefina. Augusto chega à empresa e beija Renata. Ela se surpreende pela visita dele. Renata diz que estava indo ao banco resolver umas coisas. Augusto pergunta quais papéis que Jerônimo Linhares entregou para ela. Constança se intera de tudo que Roberta e Josefina fizeram. Jerônimo pergunta a Constança se Josefina é capaz de tudo, contanto de conseguir o que quer. Constança diz que sim. Jerônimo pergunta se matar também. Regina recebe a surpresa ligação de Josefina. Regina pergunta quem é. Josefina diz: a mulher com quem você quis se esbarrar há mais de 25 anos. Sou eu, a Josi, a mulher que roubou a sua filha. Josefina ri e pergunta se Regina desmaiou de emoção por escutá-la. Josefina prova que é Josi e diz que não perdeu ela de vista todos esses anos. Regina pergunta sobre sua filha. Josefina diz que dará as ordens. Josefina diz a Regina que responderá uma das perguntas dela. Regina pergunta se sua filha está bem. Josefina diz que está. Regina pede para ver sua filha. Josefina diz que se ela esperou tanto tempo por esse momento, mais uns dias não vão afetá-la. Regina diz que sua filha é tudo para ela. Josefina diz que sabe. Josefina diz: você tem algo que eu quero. E eu tenho algo que você quer. Regina pergunta se ela quer dinheiro. Josefina diz que agora falam o mesmo idioma. Josefina diz que se isso não ficar claro, não haverá trato. Constança diz a Jerônimo que o pior erro que cometeu foi apresentar Josefina para o seu irmão. Ela diz que só queria uma substituta na empresa enquanto estava em lua de mel com Honório. Constança acredita que Josefina seja capaz de matar. Jerônimo diz que seu irmão não tinha nenhum inimigo, mas alguém o matou, e a única opção que pensa é Josefina. Constança diz que o amor de Josefina por Roberta é doente. Jerônimo diz que Josefina foi capaz de mentir sobre tantas coisas de Renata e muitas outras juntos de Roberta. Jerônimo diz a Constança que comprovou que Roberta não escreveu a carta que Rafael recebeu e acha que foi Josefina. Constança fica horrorizada. Jerônimo pede que Constança o ajude e consiga um documento onde tem a letra de Josefina. Constança aceita ajudá-lo. Regina chora muito e diz a Josi que se o que ela queria era dinheiro, podia ter pedido para ela desde o começo. Josefina diz que não queria só o dinheiro e também queria fazê-la sofrer, e aquela catarrenta também. Josefina pede para chegarem no acordo. Josefina pede que Regina dê o seu dinheiro antes da filha dela receber a herança. Josefina diz que não pode esperar muitos meses até o aniversário de 25 anos da filha dela. Josefina revela a Regina que tentou matá-la 2 vezes e pede que ela não diga isso para ninguém. E quando der o dinheiro a ela, se esqueça que ela existe e não procure a polícia. Josefina diz que mata a filha dela. Regina pede que ela não faça isso, pois não tomará nenhuma represária contra ela. Regina sofre. Ela se enche de esperança, achando que verá sua filha em breve. Renata fala para Augusto tudo o que aconteceu após ter recebido o prontuário de Roberta. Ela diz que se sente doída, desiludida por sua mãe e sua irmã terem feito tanto mal a tantas pessoas. Augusto diz que ela é uma mulher forte e prefere a verdade, apesar de tudo. Augusto pede que Renata pense no futuro, que eles têm juntos, sem mentiras e sem enganos. É o que eles terão. Renata diz que está custando muito trabalho ter que se reconstruir. Ele decide falar com os pais dela no final de semana. Renata começa a rejeitar os convites de Augusto para sair ou ter a presença dele na sua vida. Gonçalo olha a foto de sua família. Ele se martiriza por tudo que Josefina foi capaz de fazer, porque deu tudo para ela e ela só se importou com o dinheiro. Josefina diz a Roberta que falou com Regina e ela ficou fria. Roberta diz que em breve Regina descobrirá que ela e Josi são a mesma pessoa. Eulália chega e diz a Josefina que Renata está procurando por ela. Josefina pede que ela diga que não quer falar com ela. Renata invade o quarto e diz a vadia: pois você vai me escutar sim, mamãe, mesmo que seja a última vez.
Regina está aflita. Inês e Isidro fazem perguntas, mas ela não responde eles. Regina diz que precisa tirar todo o seu dinheiro. Inês acredita que Josi está pedindo esse dinheiro. Isidro pede que Regina não confie nessa mulher. Regina pede que eles não comentem aquilo com ninguém e pergunta se eles podem ajudá-la. Isidro diz que sim. Inês se preocupa, mas aceita ajudá-la. Regina pede que eles não digam nada para Gonçalo, pois ninguém pode saber e precisa converter tudo que tem em dinheiro o mais rápido possível. Josefina diz a Renata que se ela veio reclamar, não vai escutá-la. Roberta diz: "Ai, Renata, você é tão detestável." Josefina sai para falar com Renata. Roberta recebe uma ligação de Augusto. Josefina pede que Renata vá embora. Renata pergunta à mãe por que isso, se da última vez que conversaram ela disse que não haveria mais enganos e mentiras. Renata diz à mãe que ela destruiu sua vida, protegendo Roberta, porque ela é o centro da vida dela. Josefina diz que Roberta se converteu no centro da sua vida, desde que o pai dela morreu, pois o pai dela adorava Roberta. Josefina diz que por Roberto traiu elas duas. Josefina diz a Renata que teve que cuidar de Roberta desta maneira, para ela ficar segura. Renata diz que ela está sendo incoerente. Josefina diz que ela e Roberta não nasceram ao mesmo tempo e vieram de destinos diferentes. Renata diz à mãe que ela está mal e precisa de ajuda psiquiátrica. Josefina diz que elas veem a vida de maneiras diferentes, mas o amor dela por ela é de uma verdadeira mãe. Renata diz que ela nunca demonstrou amor a ela. Renata pede que Roberta leve Josefina ao psiquiatra. Renata diz adeus. Josefina diz a Renata que ela jamais poderá lhe dizer adeus. Renata diz adeus para sempre, para a mãe. Adeus para sempre, Roberta. Renata sai e diz sozinha que Jerônimo lhe faz tanta falta. Roberta pergunta à mãe para que esse show. Ela diz que tem um propósito. Marina se pergunta por que Jerônimo não liga para ela. Jerônimo volta ao seu apartamento e se pergunta como Renata iria reagir se Josefina fosse a assassina de Rafael. Honório regressa para sua casa e se junta a Constança. Ela fica feliz pela volta dele e pede para nunca se separarem de novo, que apesar de todos os problemas tem ele. Eles se beijam. Na fazenda, Carlos diz a Matilde que convidará uns primos para o casamento. Manuela pede que Matilde convide Sabina. Matilde diz que convidará ela sim. Carina e Lázaro chegam ali, todos sorridentes, e comunicam eles que vão se casar. Finalmente veio aí, e todos comemoram. Eles decidem brindar pela felicidade. A enfermeira diz ao doutor que sedou Álvaro porque ele está muito agitado, chamando Jerônimo Linhares e Carina todo o tempo. Renata chega em casa e vê Adriana triste, abraçada ao urso. Renata diz que foi ver sua mãe. Adriana diz que ela não devia ter ido. Renata diz que tinha que encerrar ciclos e só tem desilusão. Adriana diz que é melhor assim. Renata diz que se sente órfã. Honório recebe uma ligação. É Branca, direto do manicômio, que liga para ele. Branca pergunta se ele se esqueceu dela e do que faz ela sentir. Ele desliga a chamada. Josefina pega umas joias, uma específica da letra R, para levar para Regina. Jerônimo chama por Rafael e pede ao irmão do além que o ajude a descobrir se Josefina teve algo a ver com a morte dele e precisa encerrar esse capítulo da sua vida. E só poderá fazer isso quando pôr o assassino dele na cadeia. Marina liga para Jerônimo e pergunta como ele está. Jerônimo diz que esclareceu tudo. Ele diz que não teve nada com Renata, porque aparece cada vez mais obstáculos entre eles, e a história deles chegou ao fim. Marina fica feliz e pergunta se o deles continua em pé. Jerônimo diz que sim. Ele diz que precisa seguir em frente e só precisa encontrar o assassino de seu irmão para começar de novo. Honório ajuda Constança a arrumar a mesa para o jantar. Adriana e Renata chegam ali. Matias e Gonçalo logo chegam para comemorar. Renata diz ao pai que Adriana e ela vão viver juntas e hoje se despediu para sempre da sua mãe e de sua irmã. Matias pergunta que cara Josefina fez quando ela a enfrentou. Regina recebe a avaliação de preço da sua casa e do seu escritório. Ela pede ajuda para vender sua casa logo e também pede o restante dos dados até amanhã. Regina pede a Deus para ajudá-la a juntar a quantia que Josi quer para recuperar sua menina. Isidro diz a Inês que precisam respeitar a decisão de Regina, mesmo que não estejam de acordo. Inês se preocupa com a amiga, caso ela corra perigo. Isidro diz que Regina não é uma criança e devem apoiá-la.
Inês diz que é por isso que não devem ir embora dali. Irritado, Isidro diz à esposa que aqui ou onde for, Regina sempre contará com o apoio deles. E pede que ela não ponha esses pretextos, para eles não mudarem. Inês sofre e não sabe como dizer a Isidro que não quer ir embora dali. Renata, Gonçalo, Honório, Constança e Adriana jantam uma comida deliciosa enquanto bebem vinho e conversam sobre o caso de Josefina. Constança fica sabendo que o nome verdadeiro do pai de Renata era Roberto e fica surpresa, pois o esposo de Regina se chamava assim. Gonçalo diz a Renata que Josefina sempre foi muito cruel e dura com ela e tomou a decisão de terminar para sempre a relação com ela e Roberta, mas jamais terminaria com ela ali. Renata agradece pelo carinho do pai e diz que o ama muito. Augusto diz a Roberta que ela foi burra de revelar tudo. Roberta diz que foi encurralada. Roberta diz a Augusto que sabe que ele tem medo de Renata deixá-lo e ir para os braços de Jerônimo. Roberta diz que Renata e Jerônimo estavam unidos, lhe fazendo em pedaços. Roberta decide ficar com Augusto. Matias diz que tomou a decisão de se defender de Roberta. Ele diz que vai processar Roberta legalmente e expor ela publicamente. Mas só disse sobre expor ela para pressioná-la, pois não seria capaz de algo assim. Gonçalo espera que o problema do filho se resolva. Renata diz que não conseguiu averiguar no banco se Jerônimo ajudou no empréstimo, porque Augusto chegou quando ela estava de saída. Matias recebe uma ligação de Julieta. Adriana observa tudo. Ele diz que está com os problemas. Julieta convida Matias para tomarem café. Ele diz que sim e combina para amanhã. Carlos liga para Jerônimo e diz que comprou a nova processadora que produzirá o vinho no nome de Rafael. Ele diz que a vinha está ótima nos terrenos. Carlos diz que o médico da cadeia da cidade ligou. Marina vai até o tio e diz que Jerônimo lhe disse que terminou com Renata tudo e poderá lutar pelo amor dele. Severino diz a Marina que há amores que são para toda a vida e acha que o de Renata e de Jerônimo é assim. Marina fica triste. Severino diz que não quer vê-la sofrer e pede que ela vá com calma. Marina diz que ama Jerônimo e fica feliz em vê-lo livre. Manuela observa Carlos e Matilde se beijando apaixonadamente e Lázaro e Carina juntinhos e fica toda e toda. Lázaro relembra momentos com Carina e se sentem felizes. Carlos e Matilde trocam palavras de amor. Manuela e Hermínia observam os apaixonados se beijando e ficam felizes e desfrutam de vê-los felizes. No dia seguinte, Adriana pergunta a Renata por que ela não disse a Gonçalo que Augusto pedirá a mão dela em casamento no sábado. Renata diz que não poderia fazer aquilo diante de todos. Adriana percebe que ela não está tão segura de se casar com Augusto. Renata diz a Adriana e Matias que vai ir ao banco ver se Jerônimo teve a ver com o empréstimo. Matias diz que ela não consegue esquecer Jerônimo. Renata se despede dos dois, com um beijo no rosto. Adriana pergunta a Matias se vão sair em 2 carros, porque ele vai ver a amiga dele, Julieta. Matias percebe que ela o escutou. Ele diz que Julieta é apenas uma amiga. Ele percebe que ela está com ciúmes. Matias diz a Adriana que ela está confusa e pede que ela não peça que ele espere ela decidir, porque Julieta é uma amiga com quem ele pode sair e conversar. Matias diz a Adriana que a ama, mas como ela está confusa, devem seguir assim. Regina se arruma e diz: hoje nos voltaremos a nos ver, Josi. Josefina se arruma e diz: não sabe o que te espera, Regina. Jamais. Ouça bem, você jamais será feliz. Regina diz: ai, Roberto, quanto mal você fez a mim e a minha filha ao se envolver com essa mulher.